Olá, gente! Decidi fazer esse vídeo para ajudar os alunos na matéria de biologia, alunos do segundo ano que estão fazendo o PET 5. Bom, hoje nós iremos falar um pouco sobre as briófitas. Primeiramente, vamos localizar as briófitas na linha evolutiva das plantas. Após as algas verdes, surgiram as briófitas, anterior a todas as outras, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. A briófita está anterior a todas essas. As principais características das briófitas são: elas têm uma pequena estatura, são plantas avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores, elas vivem em ambientes úmidos. Nós vamos ver mais para frente que ela vive nesses ambientes porque ela necessita de água para reprodução. Então, ela depende de água, então ela está sempre num ambiente mais úmido. E a principal representante são os musgos e as hepáticas. É interessante a gente observar elas próximas a cachoeiras. Em pedras, assim, próximas a cachoeiras, a gente vê bastante musgo, né? Fica verde escorregadio. Aquilo ali são as briófitas. Bom, o que significa avasculares? É que elas não possuem vasos condutores de seiva. Se a gente comparar isso com nós seres humanos, seria como artérias e veias. Só que nas plantas são chamadas de xilema e floema. O xilema, ele vem da raiz, transportando água, sais minerais, e o floema, ele vem de cima da fotossíntese. E ela não possui nenhum desses vasos, por ser mais primitiva, né? Que a gente viu que ela está antes aí das pteridófitas. Então, ela é um pouco mais primitiva, então ela não possui. E é por esse motivo que elas são menores, porque como elas não possuem vasos, a água ela é transportada de célula por célula. Então não tem como a planta ser muito grande, porque senão a água não ia chegar até as extremidades dessa planta. Isso faz com que ela permaneça pequena, por isso. Nas briófitas, o eixo central é chamado de cauloide, as folhas de filoide e as raízes de rizoide. E as raízes, principalmente, elas vão ajudar na evolução das plantas para a conquista do ambiente terrestre. Então, aí começa a origem das plantas começa com as algas verdes ainda na água, e aí vai passando para a terra com as briófitas e com o surgimento dos rizoides, que são as raízes que vai estruturar a planta na terra. A vida das briófitas ela é dividida em duas partes. Nós podemos chamar isso de alternância de gerações. Tem a fase esporofítica e a fase gametofítica. Bom, o que são essas fases? A fase esporofítica, ela é a fase mais curta. É quando a planta produz esporos. Só associar esporos com esporofítica. Então, dá para associar. É quando a planta produz os esporos. E a fase gametofítica é uma fase mais longa. E é quando a planta produz os gametas, sendo eles femininos ou masculinos. Também é só associar a palavra aí gametofíticas a gametas. Bom, agora a gente vai estudar o ciclo de vida de cada uma dessas fases. Vamos começar com a fase gametofítica. A estrutura masculina da planta, ela é chamada de anterídeo e a feminina de arquegônio, nas briófitas. A masculina produz os anterozoides e a feminina a oosfera, semelhante aos espermatozoides do homem e ao óvulo da mulher, se a gente for comparar. Então, com a presença de água, o anterozoide se desloca do anterídeo até o arquegônio, fecundando a oosfera. E isso faz com que surja, né, com a formação de um zigoto diploide. Então, houve aí uma fecundação dos anterozoides, eles vão se deslocar até o arquegônio e vão fecundar a oosfera. E vai surgir aí o zigoto diploide, 2 Ns. Por que 2 Ns? Um N veio do gameta masculino e outro N do gameta feminino, formando um zigoto, aí seria um filhote que a gente pode falar, 2 N. Esse zigoto se desenvolve e dá origem ao esporófito. Essa uma haste presente na extremidade da planta. E aí já vai iniciar a outra fase, que é
a fase esporofítica. Mas a fase gametofítica, a gente caracteriza ela como fase sexuada, porque houve fecundação. A fase assexuada, ela é a fase esporofítica, a gente chama de fase esporofítica, e ela é composta pelo esporófito na extremidade da planta, que possui uma estrutura chamada esporândio, onde ficam os esporos. Quando os esporângios estão maduros, eles se abrem e liberam os esporos, que irão germinar e dar origem aos gametófitos masculino e femininos, que vai reiniciar o ciclo. Então, por isso que a gente viu que a fase realmente gametofítica ela é mais longa. Tem que ter a fecundação, tem que ter um representante do masculino, do feminino, aí tem a presença da água para até germinar, a fecundação que vai dar origem. E aí depois é mais rápido, porque vem a haste, o amadurecimento do, e a liberação dos esporos. Então a gente viu que é mais rápido. Bom, então é isso a nossa aula de briófitas. Eu espero que tenha ajudado e um abraço. Até mais.